espírita e eu frequento uma casa espiritualista chamada Cabana Espírita Nossa Senhora da Guia. Uma casa universalista que pratica o mediunismo de forma universalista, desde que voltado sempre para a caridade. Não é uma casa onde a gente tem vários setores. A gente trabalha dentro da nação de Angola, dentro da Umbanda, dentro do próprio Espiritismo, dentro do Catimbó, dentro do Oriente. Então, eu vindo aqui hoje como convidado, eu vou trazer, sempre me embasando, procurando me embasar na doutrina espírita, alguns conhecimentos e algumas vivências que a gente tem aprendido a respeito de corpo fechado, tá? O que seria corpo fechado? Corpo fechado, dentro de diversas crenças populares, dentro de vários sistemas de crenças, é quando você acredita que consiga se tornar imune a qualquer tipo de acidente, perigos, moléstia, sortilégios, feitiçarias, através de diferentes recursos. Você faz simpatias, oferendas, usa amuletos, talismãs, rezas, para que não entre nenhum mal de bala, faca, veneno, feitiço, mal olhado. Você tem uma fala de Luiz Câmara Cascudo, que foi um historiador baiano, que ele cita que também o Catimbó conhece rituais para fechar o corpo, contra balas quentes, facas frias, águas mortas e vivas, fogo, dentada, peçonhenta, praga, malefício. Então, você tem diferentes sistemas de crença, entendendo que de alguma forma possa fechar o corpo. Em resumo, a doença, ou assassinato, ou feitiçaria. Como você pode fazer para obter o teu corpo fechado? Eu lembro de uma novela que passou há muito tempo atrás, que se passava na Bahia, Renascer. Quem for mais novo do que eu não vai lembrar, porque eu era criança. Quem for mais novo do que eu não sabe nem do que eu estou falando. Mas quem lembrar não diz que lembrou não. Então assim, nessa novela, o personagem do Antônio Fagundes, o José Inocêncio, quando ainda era jovem, ele andando por diversas terras da Bahia, ele de repente se depara com um jequitibá enorme, ele chama de jequitibá rei. Era um jequitibá que, imagina, precisasse de uma dúzia de pessoas para conseguir abraçar aquele jequitibá. E ele, encantado com o tamanho, com a formosura daquela árvore, deslumbrado com aquilo, ele se propõe a partir dali começar a vida dele, a luta pela vida material dele. E ele, comovido, emocionado, ele faz ali com aquela força da natureza, representada através daquele jequitibá enorme, ritual, ele comovido, faz um ritual aonde ele pega um facão, enterra na terra e diz que enquanto aquele facão estiver ali, nem ele nem o jequitibá vão morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. Metade do pessoal sorriu porque lembra da novela, outra metade sabe do que eu estou falando. Aliás, essa cena da novela não só teve a força mental dele ali fazendo o ritual, o magnetismo, como o próprio magnetismo da força vegetal ali representado, mas você teve depois um bando de malfeitores que chegaram, encontraram ele, disseram que aquela terra ali era de outro, que ele não podia perambular pela terra, de que já tinha dono, e colocaram ele pendurado, deram uma coça nele, pendurado de cabeça para baixo. Então ainda teve a força do ejeto, do sangue, porque ele ali também sangrou enquanto sofria a punição. E de fato, a historinha foi se desenrolando através das semanas, e ele se livrava de vários problemas, nada conseguia realmente detê-lo. Inclusive ele tinha uma garrafinha de vidro com um capetinha dentro, todo mundo acreditava que ele tinha um corpo fechado por causa daquele capetinha. E ele deixava o povo acreditar, porque faz parte da crença do corpo fechado que a pessoa não pode saber do teu segredo.
Né? Então ele deixava todo mundo achar que ele tinha um corpo fechado por causa do capetinho na garrafa. Mas ele sabia que era o tal ritual que ele tinha feito lá na mocidade dele. Inclusive, essa semana, por acaso, eu estava conversando com o senhor maranhense que estava me falando que ele tem rezas fortíssimas para corpo fechado, mas que não pode contar, que se contar e ensinar, perde valor. Só pode contar para quem tenha conhecimento igual e troque, conte outro igual. Ele não pode ensinar para todo mundo. Então você tem, para que se consiga fazer o corpo fechado, você tem simpatias, oferendas, pacto de sangue, imagem de Santo Onofre embaixo da pele, amuletos, rituais que são feitos na Sexta-feira Santa, está chegando, inclusive, se alguém quisesse acreditar, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte, dentro dessa crença, tudo isso se trata de trabalhos de magia, de uma forma ou de outra. E a gente trabalhou aqui, eu quero retomar 2 pontos que a gente trabalhou em outra palestra, que foi a de enfeitiçamento mental, que a base de toda magia é a onda mental. Inclusive tem questão no Livro dos Espíritos que fala isso, quando se questiona sobre o valor de amuletos, a capacidade de amuletos atraírem espíritos, e eles respondem que não, que o que atrai os espíritos, o que atrai certos resultados é a força mental. Deixa bem claro que a onda mental, ela é que vai trazer um grande efeito e é a base para qualquer trabalho de magia. Nós somos seres mentais, espirituais, emocionais e carnais. Na hora que eu tenho um pensamento, é como uma pedra que se joga no lago e vai repercutindo aquelas ondas. Na hora que eu penso, o meu pensamento vai se propagar não só no espaço, mas também no tempo. Porque essa onda mental, ela pode vir a ser captada por outra pessoa mais à frente, quando eu já não estiver mais pensando naquele assunto. Dependendo da força, da intensidade, da emoção com que eu esteja tendo aquele pensamento, ele vai envolvido com um quantum de energia vital, de prana. Eu dou a minha marca magnética e dou um certo grau de independência àquele pensamento. São os pensamentos forma, ou formas pensamento. Uma vez, um senhor lá no Rio, que eu frequentava um grupo de estudo espírita, o Sérgio, ele estava comentando que ele estava fazendo muitos estudos sobre obsessão, e ele de noite teve um desdobramento, se projetou, e ele viu entrando pelo quarto uma mulher muito bonita, muito sensual, e na hora ele pensou, obsessão. E ele pegou na mão daquela mulher e disse: minha irmã, vamos fazer uma prece. E ali aquela imagem se desfez nas mãos dele. Por quê? Porque não era um espírito. Não era um espírito obsessor que estava indo obsediar ele. Era uma forma pensamento. Aquela forma pensamento foi emitida com tanta força, com tanta intensidade e com um sentimento de sensualismo muito intenso, que ela passou a poder ser vista por pessoas que tenham essa clarividência como uma forma, sendo confundida até com uma pessoa, com um objeto. Então o pensamento, ele pode não só atingir esse patamar, essa intensidade, como ele ainda por cima ensina Ramatiz, no livro Magia de Redenção, que o pensamento que eu emito, ele se associa a outros pensamentos por afinidade. O tempo inteiro, o próprio Livro dos Espíritos nos ensina que a associação de pensamentos entre o obsessor e o obsediado também se dá por afinidade. Afinidade que? De pensamento. O pensamento se liga um ao outro, estabelece essa conexão, mas não precisa necessariamente eu e ele estarmos pensando ao mesmo tempo. Porque essa onda mental que eu solto vai percorrer caminhos, se associar a outras com que tem afinidade, até chegar àquilo que eu estou projetando, aquilo que eu estou pensando. Um outro ponto que eu preciso relembrar
É o que o Dr. André Luiz nos ensina e fala muito bem no Evolução em Dois Mundos, que é a questão da aura, duplo etéreo e corpo vital. Ele usa esses 3 nomes. O que é isso? É o corpo energético que todos os seres vivos irradiam. O nosso magnetismo, as nossas células irradiam energia. Só que no ser humano, este corpo energético, esse halo luminoso, se torna extremamente mais complexo por causa da nossa individualização, do nosso pensamento contínuo. Isso faz com que essa aura ela seja um corpo energético, um duplo do nosso corpo, inclusive com órgãos energéticos, com meridianos energéticos. Você pode, uma pessoa que seja clarividente, consegue inclusive, olhando para a tua aura, ver os teus pensamentos ali projetados, como se fosse uma televisão. E essa nossa aura, ela tem 2 funções importantes. Esse corpo energético vai regular troca de fluidos entre o meu perispírito e o meu corpo físico, e o meu corpo físico e o meu perispírito. E essa minha aura vai regular as trocas energéticas que eu tenho com as pessoas e ambientes, de acordo com o meu pensamento, ou com os meus sentimentos. Isso é ponto-chave importante para a gente entender o assunto da noite de hoje. De acordo com os meus pensamentos ou com os meus sentimentos, essa minha couraça energética permite que uma energia ou um pensamento entre no meu sistema energético ou não. Por isso que, por exemplo, você tem uma pessoa com mediunidade desequilibrada, funcionando igual uma esponja. A pessoa vai em qualquer ambiente, começa a ter alteração de humor com facilidade e sai dali carregada, com todos os pensamentos, todas as energias em desequilíbrio daquele ambiente. A primeira coisa que você precisa fazer com essa pessoa quando ela entra numa escola de médiuns é ensiná-la, capacitá-la através do seu pensamento se imunizar. Seja através da oração, seja através de uma mentalização, de uma visualização. Você pega essa pessoa que tem uma mediunidade desequilibrada funcionando como uma esponja, ensina ele a se defender e refratar, se isolar do ambiente que esteja entrando. Como? Este pensamento da minha consciência, da minha centelha divina, vai descer para o meu perispírito, do meu perispírito vai descer para o meu duplo etéreo até chegar no meu cérebro físico. E nesse meio tempo, está capacitando e habilitando a minha aura a me imunizar. Isso é ponto crucial, é importantíssimo para eu entender a questão do fechamento de corpo. Uma coisa, inclusive, importante que a gente também aprende com o próprio Ramatismo, Magia de Redenção, a respeito de rituais. No Espiritismo, a gente procura evitar ao máximo os rituais. Nós somos cheios de rituais. Aliás, provavelmente todo mundo, quando sair daqui, vai participar do ritual de lá tomar a aguinha magnetizada, fluidificada, vai tomar o passe. A gente tem os nossos ritos, os nossos atos, mas a gente entendendo que o mais importante é, aliás, isso já é dito desde Isaías, desde o profeta Isaías, ele já dizia que o importante a Deus é um coração contrito e quebrantado, e não os rituais, não os atos exteriores. Mas a Ramatiz explica o porquê de rituais. Ele deixa claro que os ritos são acessórios que aumentam a concentração do mago. Vejam que eu estou falando mago, não estou dizendo qual é o propósito dessa magia, se tem um bom propósito ou um mau propósito. O mago, seja ele qual for, ele vai usar de rituais não pelos rituais, mas pela capacidade que aquilo tem de aumentar a sua concentração. Bem, se eu estou buscando praticar magia, seja ela do jeito que for, com interesse de ter o meu corpo fechado, imune
a todo tipo de doença, assassinato ou feitiçaria, eu estou pensando, eu estou emitindo ondas de pensamento que vão afetar a minha aura e que vão buscar outras ondas de pensamentos que sejam afins. Nesse momento, eu vou me ligar a outras consciências que tenham este mesmo propósito, ou que pelo menos vibrem similar em termos de intenção, de foco, de objetivo. E eu vou acabar criando um elo com essas consciências, com essas outras pessoas que já estão desencarnadas. Bem, então eu vou atrair para junto de mim algum desencarnado que atenda a esse meu chamado. Eu posso atrair dois tipos: os que são ignorantes e os que têm conhecimento de causa. Se ele é um espírito ignorante, ou seja, que não sabe trabalhar este magnetismo, eu posso ter um mistificador, alguém que esteja querendo zombar da minha cara, que vai até me intuir, inspirar a fazer coisas que sejam tolas ou de gosto duvidoso, que vai querer que eu passe vergonha, ou até me colocar em risco por eu acreditar que estou imunizado, me incentivar às vezes a ser leviano, é uma possibilidade. Outra que ainda pode acontecer, no momento em que eu baixo a minha vibração, porque eu estou com um intuito egoísta, materialista, muito preocupado com questões mundanas, eu estou também abrindo a minha aura e meu pensamento à influência de obsessores, que talvez não tenham nada a ver com isso, mas que tenham a ver comigo, desafetos que estão há tempo esperando para se aproximar, se imiscuir nos meus pensamentos. E aí começa um sistema, se a gente for retomar também a outra palestra sobre vampirismo, endoparasitas, ectoparasitas, é a hora que eu dou abertura para que esses parasitas astrais se miscuam no meu sistema mental e comecem a me influenciar, a me obsediar. Porque eu abri a porta. Eu estou com foco egoísta, compulsivo, apegado, ansioso, com medo de perda. E às vezes esse desafeto não vai me dar mole dali para frente. Vai estar presente, vai estar fazendo o que tiver ao alcance dele para que eu não alcance o progresso, seja ele qual for. Bem, se eu não atrair nenhum desses tipos de pessoas que não têm conhecimento de causa, eu posso, com o meu pensamento, atrair alguém que entende de magnetismo. Posso atrair. Só que muitas vezes eu vou atrair um espírito que seja manipulador, que vá fazer uma magnetização da minha aura, mas vai exigir favores em troca, vai querer me dominar, vai querer me subjugar, muitas vezes vai criar ilusão, falsas promessas. Como? Através do mediunismo, seja através do mediunismo latente em mim, que vou recebendo orientações, intuições ou sentimentos, ou muitas vezes, dependendo do lugar que eu tenha procurado para fazer esse trabalho de fechamento de corpo, ele pode estar se manifestando através de um médium. Tem um monte de lugar que faz isso. Todo mundo aqui já passou, inclusive, eu gosto de um termo que o Ramatiz usa, lugares de práticas mágicas de varejo. Então se comercializa práticas mágicas. Quem nunca viu, parou no ponto de ônibus, em algum lugar está lá. Faça e desfaça qualquer tipo de trabalho. Traga a pessoa amada em 7 dias. Alguns até devem ser amarrados, né? Vai lá, amarra e traz. Alguns devem estar sendo processados por sequestro. Bem, isso é muito perigoso. A gente tem relatos diversos de pessoas que em vida se relacionaram com esse tipo de desencarnados e muitas vezes a troca de favores se intensifica na hora que desencarna.
Por quê? Se diga-me com quem andas e te direi quem és, na hora em que você desencarnar, com quem é que você tem mais afinidade? Quem é que está pronto para te receber? Agora tu é da minha turma, agora tu é do meu banco, agora você vai me ajudar nos serviços que a gente está fazendo. A gente te ajudou quando você estava vivo. Agora que tu desencarnou, você vai ter que ajudar. E vai estar subjugado. A gente tem histórias por muito menos às vezes, simplesmente pelo mesmo fator, pelos elos mentais inapropriados, a gente tem histórias de pessoas que desencarnaram em situações complicadíssimas. Eu estava lendo o Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno Miranda pelo Divaldo Pereira Franco. E ele estava citando um grande palestrante espírita. O cara era um orador maravilhoso, sensibilizava as pessoas, mas naquele exercício ele foi virando PhD de espiritismo, com seu intelecto, com o seu ego, com a sua vaidade, e ele, ao invés de se iluminar, porque se iluminar não é você ser PhD de espiritismo ou de qualquer outro ismo, se iluminar, Jesus deixou a fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Não tem a ver com o intelecto. A gente tem que se instruir, mas se instruir para acima disso, amar, desenvolver o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. E muitas vezes a pessoa que vai se fortalecendo no seu intelecto, ela vai fortalecendo o seu ego e ela esquece de ser benevolente, ela se torna menos indulgente, ela não sabe perdoar. Não é isso o BIP do espírita? Que é caridade. Está lá no livro dos espíritos, benevolência, indulgência, perdão. A pessoa esquece. E aí nessa história do Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, esse cara que era um grande espírito, um grande orador, esquecia disso. Foi se envaidecendo, foi se fortalecendo no resultado. Na hora que ele desencarnou, pessoas desencarnadas que incentivaram e que se ligaram a ele nessa vaidade, estavam prontinhas para esperar. E ele tomou um couro, porque ele foi levado para um ambiente no umbral cheio de cavernas, ficou no fundo de uma caverna infecta, amarrado, torturado, aonde inimigos do passado constantemente usavam de violência física contra ele. E ele teve que ser resgatado 10 anos depois. Quando ele teve condições de ser resgatado, tiveram que levar ele para o Hospital Esperança, uma instituição no plano astral especializada em tratar de espírita que desencarna em situações como essa e que precisam de um tratamento especializado para que consiga desenvolver a outra asa do anjo, a do amor, a do sentimento. Então, às vezes, por muito menos, imagina uma pessoa que passa a vida inteira buscando fazer trabalhos de magia, de trocas de favores, quando ela desencarna. Vai passar pela mesma situação, pior muitas vezes. Então, eu tenho que começar a pensar e questionar com quem é que eu estou me ligando. Por quê? Se eu busco fazer, não vou mais usar o termo trabalho de corpo fechado, mas se eu procuro magnetizar a minha aura para me proteger, eu vou começar a questionar qual é o meu foco, quais são as minhas intenções, que sentimentos, pensamentos e atitudes eu tenho no meu dia a dia, porque aí eu posso sim me ligar a um espírito que tenha conhecimento de causa, conhecimento de magnetismo, e que seja sábio, seja bondoso. Um espírito que de fato vai me ajudar nesse meu propósito. Agora, um espírito dessa natureza, uma pessoa que já tem conhecimento de magnetismo e que não vai agir dessa forma dominadora, subjugadora, pelo contrário, vai te ajudar
porque você desenvolve trabalhos mediúnicos com fim caritativo, vai te ajudar porque você tem se esforçado para a sua evolução, vai te ajudar porque às vezes você se colocou numa situação de risco, uma escorregada que você deu, mas em contrapartida você tem procurado ser gente boa e a caridade que você fez vai advogar a teu favor. Um espírito desse naipe, desse quilate, ele vai ter duas características importantes na hora de fazer essa magnetização. Primeiro, ele não vai te prometer ilusões e ele tem conhecimento da lei de causa e efeito. Por quê? Qualquer tipo de magnetismo para proteção, que eu não vou mais usar o termo fechamento de corpo, ele vai ter duas características importantes. Ele é parcial e ele é temporário. Por que ele é temporário? Porque a minha aura, ela pode ser levada a um padrão vibratório acima do meu através de diferentes fluidos magnéticos. Mas, com o passar do tempo, ela volta ao meu padrão. Eu continuo pensando e a minha aura vai voltar ao mesmo estado magnético anterior. Quem tem muito conhecimento, entende isso com muita clareza, foi o Meixo Sama, fundador da Igreja Messiânica. Quem que já foi em Jorei Center? A ideia, quando você vai lá tomar o Jorei, né? O Jorei, se alguém aqui não conhece, quem não conhecer, é aplicação de transfusão energética, igual passe magnético, cura prânica, mesma coisa, o reiki, é o mesmo conceito, é uma transfusão energética. Mas o Meixo Sama, ele fala o seguinte: por que ele prega que primeiro se faça a grande missão deles é fazer a aplicação de Jorei nas pessoas e não fazer a pregação da sua doutrina, da sua filosofia? Porque ele entende que as pessoas recebendo o Jorei vão mudar o seu padrão vibratório e aí sim, liberto dos seus condicionamentos energéticos, possa vir a tomar gosto por aquele novo estado energético e aí sim a pessoa se desperte, se interesse por manter aquele padrão vibratório. Então isso que o Meixo Sama faz, que ele ensinou as pessoas a fazerem através do Jorei, é mais ou menos o mesmo conceito de um trabalho magnético para reforço da tua aura. O tempo de duração pode ser diferente, mas sempre vai ser temporário e parcial. Na novelinha não foi. O personagem do Antônio Fagundes, para conseguir desencarnar, que estava sofrendo, teve que mandar alguém lá no Jequitibá tirar o facão. Mas aí é licença poética do autor, né? E por que eu disse que além de temporário, ele é parcial? Por causa da lei de causa e efeito. Esse espírito que esteja te assistindo, ele vai saber que todo ato de vida moral gera uma reação semelhante dirigida a si. A lei de causa e efeito, ela tem um fim proveitoso, ela é progressista. Agora, existe espaço para que eu faça um trabalho de magnetismo para proteção? Existe. A lei de causa e efeito, ela não é fatalista. Ela não é fatalista. Não é como o ditado árabe, está escrito nas estrelas. Nem tudo está escrito. No plano físico, até o plano astral, os espíritos falam que existe espaço para improviso. Nem tudo está escrito. E a vida continua, o doutor André Luiz vai acompanhando alguns desencarnes que estavam sendo feitos, e tem uma senhora protestante que já era para ela desencarnar, mas pelo trabalho que ela fazia pela comunidade, eles dão um jeito de fazer um magnetismo na sua aura para que ela ficasse com o corpo fechado e não morresse pelos próximos meses, para que o desencarne fosse postergado, né? E outra coisa, se a gente for pegar o extremo do desencarne, uma pessoa imprudente que se submeta a situações de perigo pode desencarnar antes da hora. Então, nem tudo é fatal. A lei de causa e efeito, ela não é
fatalista, mas ela é tendenciosa. Então este espírito que esteja te ajudando vai saber que esse fechamento de corpo é temporário e parcial, porque também não vai impedir você escolher aquilo que você precisa para o teu entendimento, para o teu aprendizado. Então, convém que a gente sempre tenha prudência. Por quê? A semeadura é livre e a colheita... Não, peraí, centro espírita todo mundo fala isso. A semeadura é livre, a colheita é... Ah, tá. Para todo mundo saber direitinho isso aí. E assim, eu tenho que começar a pensar os meus objetivos e relacionamentos espirituais. Por quê? Como que eu vou conseguir um fechamento de corpo real, pelo menos contra feitiçarias ou moléstias, problemas de saúde, né? Que sejam situações não kármicas, não determinadas, não necessárias, tendenciadas pela lei de causa e efeito. Eu preciso ter a minha aura equilibrada e fortalecida sempre. Só isso. E a minha aura é influenciada pelos meus pensamentos e sentimentos. Eu só preciso ter meus pensamentos e sentimentos equilibrados sempre. Eu só preciso ser um homem de bem. Vitor, lê pra gente como é que é o homem de bem. Livro dos Espíritos, 918. Por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que ele fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou poder e riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece o saber que Deus lhes deu, também lhes pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar moral, e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo do Cristo, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Enfim, respeitem seus semelhantes todos os direitos e as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Gente, viu como é fácil você ter o corpo fechado para feitiçarias e moléstias? O livro dos Espíritos fala que Jesus é um modelo. Não satisfeito, se você não entendeu, ele vai e detalha, discrimina um homem de bem. Essa é a fórmula para eu ter o meu corpo fechado. Aí se eu paro a palestra aqui, ninguém vai poder me chamar de mentiroso. Tudo que eu falei aqui, estou citando para vocês tudo que vem, todas as referências que eu busquei na doutrina espírita. Só que vai me chamar de inútil, no mínimo. Porque a evolução não dá saltos. Eu tenho que ter Jesus como modelo. O detalhamento do homem de bem como objetivo. Mas eu sei que eu estou mirando na estrela para alcançar a lua. Eu não vou conseguir em uma encarnação esse grau de iluminação e entendimento. Eu tenho que ser melhor. Não é à toa que a questão que mais vai do livro dos Espíritos.
diz que tem virtude em resistir ao mal. Então, alguma virtude eu tenho, já sou virtuoso por isso. Mas a verdade é que eu sou mais ou menos. E você também, provavelmente, é mais ou menos. Nós somos mais ou menos. Ninguém se ofenda, por favor. Estamos pondo no bolo. Mas alguém aqui consegue virar e dizer: eu vou conseguir, até o final dessa encarnação, de forma espontânea, agir de acordo com esse padrão? Tem um senhor lá que levantou a mão, é isso mesmo? Não? Então olha só, se eu sou mais ou menos, se eu tenho consciência que a evolução não vai dar saltos, como é que fica? Aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou continuar a palestra? Se eu chego num patamar em que eu entendo, para ter fechamento de corpo, eu preciso desse padrão. E aí eu vou abolir as outras. Aí eu pedi socorro para Ramatiz. Ramatiz me salva sempre. Aí eu pedi: Ramatiz, me salva, me socorre. O que eu falo para esse pessoal a respeito disso? Como é que eu dou seguimento para que ninguém diga que perdeu tempo na palestra? Aí vem um textinho do Magia de Redenção, que ele ajuda a gente a se equilibrar. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Vamos ver o que o mestre Ramatiz fala, por favor, Vitor. Porventura, não bastaria uma conduta de alto teor espiritual para o homem dispensar qualquer preocupação de amuletos, talismãs ou orações prometedoras? Resposta de Ramatiz: indubitavelmente, é a cristificação ensinada por Jesus a verdadeira e definitiva solução para os problemas do espírito humano no seu aprendizado material. O Evangelho resolve todos os problemas do mundo carnal e espiritual, sem necessidade de amuletos, talismãs, mitos, crendices, religiões, sortilégios, benzimentos, corpo fechado, deformações, preces, despachos, passes, doutrinas, trabalhos de mesa ou de terreiros. Mas, infelizmente, isso não acontece porque o homem ainda precisa socorrer-se dos recursos prosaicos e defensivos do mundo oculto ou através das forças da natureza, a fim de manter-se algo equilibrado na sua existência tão contraditória. A vivência incondicional e incessante da criatura submissa ao esquema libertador do Evangelho do Cristo supera a capacidade defensiva do mais prodigioso talismã do mundo. O homem não atrai fluidos maléficos sobre si desde que mantenha o pensamento limpo e fraterno sobre a irmã sensual que passa, o cidadão que erra, o vizinho que incomoda, o patrão que explora, o verbo que se corrompe, o sacerdote que avilta a igreja, o companheiro que prevarica, ou os espíritos atrasados que escondem a sua desventura no esgar mentiroso da farsa circense. Indiscutivelmente, o amor incondicional é o estado do espírito que sustenta e defende o ser humano contra as mais diabólicas ofensivas do mundo oculto. O homem cristificado, paradoxalmente, pode ser um ateu e, no entanto, apesar dele descrer de Deus, pode viver exatamente como, entre aspas, deseja Deus. Mas o homem que pode dispensar todas essas coisas do mundo e também todos os recursos das criaturas que se devotam a servir a humanidade, livre de superstições, crendices, benzimentos, amuletos, religiões, doutrinações ou proteções ocultas, sem dúvida, esse homem também não precisa mais encarnar-se nos mundos planetários, porque ele é um cidadão autêntico do céu. Então é claro por esse texto do Ramatiz que a gente tem que ter o nosso meta, o nosso objetivo, mas que enquanto a gente não alcança, a gente vai precisar se defender, se proteger, se guardar, buscar o nosso reforço, a nossa proteção, porque é claro que se eu já tivesse conseguido me cristificar e me iluminar, ele mesmo não precisaria estar encarnado num planeta de provas e expiações. Agora, se eu lá atrás chamei a atenção que através desses trabalhos, mandingas, etc., a gente pode criar, trazer para perto da gente companhias perigosas, como que eu faço para nessa situação ter boas companhias? A chave está em eu ter consciência nos meus pensamentos e sentimentos de, primeiro de tudo,
Buscar o reino de Deus e sua justiça. Fórmula de Jesus. Se qualquer coisa que eu for fazer, a minha intenção é primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, a minha iluminação, ter o meu nome escrito no céu, alcançar a minha cristificação, eu mesmo reconhecendo que sou mais ou menos, todas as minhas disciplinas espirituais vão estar atuando de forma positiva e vão estar me favorecendo no processo de autoiluminação. Porque eu vou fazer isso tudo de forma que eu tenha sentimentos equilibrados. Eu não vou fazer por ansiedade, vaidade, orgulho ou medo. Então, eu acho que o que eu quero trazer aqui de mensagem, o que eu consigo entender estudando esse tema, a questão do corpo fechado, do magnetismo como reforço áureo, é que eu tenho que refletir quais são as minhas intenções, os meus objetivos. E quero propor esse exercício para todo mundo. Eu gostaria que todo mundo, independente do que foi dito aqui na palestra, esquece a palestra por enquanto, esquece o tempo, mas eu queria que você pensasse quais são os seus objetivos para a semana que vem, para essa semana que vai iniciar. Pensa um pouquinho, o que você quer alcançar nessa semana? Pensa até o fim do ano, no próximo Natal, qual é o teu objetivo? O que você está planejando até o próximo Natal? Não é comer peru, nem tender. O que você está pensando ao longo do ano? Pensa mesmo. O que vai fazer você chegar no Natal dizendo: este foi um ano bom, proveitoso, alcancei objetivos. Pensa para daqui a 5 anos. O que você quer? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Quais as coisas que você deseja? Todo mundo pensou, tem gente que está olhando para mim que não está pensando, tem gente que está com aquela cara introspectiva, que está pensando, o que esse cara está falando, como é que... Tem gente que não está olhando para mim esperando a jogo. Não dá resposta não tem resposta. É você que sabe o que você quer. Agora, dentro dos seus objetivos aí que você pensou, você pode ter pensado em 2 tipos de objetivos. Talvez tenha a ver com o acúmulo de posses, exercer algum tipo de poder, alcançar algum destaque intelectual, por ser admirado. Ou talvez você tenha pensado objetivos, refletindo em cima de objetivos, que te levem a admitir que a verdadeira vida é espiritual. Talvez você tenha pensado em objetivos coerentes com o entendimento de que o reino de Jesus não é desse mundo. Talvez você tenha pensado objetivos com a sua iluminação, a sua cristificação. E aí você entende que o reencarne ele é temporário, que os nossos objetivos de ter reencarnado é para que a gente consiga o nosso aperfeiçoamento moral, para que a gente desperte uma consciência emocional. No estudo com Nilda, eu não sei qual foi o espírito que ela citou o texto, mas ela fala, o espírito descrevia que a gente reencarna para desatar nós, resolver complexos e desatar nós emocionais. Os seus objetivos têm a ver com isso, com equilíbrio emocional. Siddhartha Gautama Buda, ele ensinava que a fonte de todo sofrimento é o apego. Os teus objetivos têm a ver com você se individualizar, entender que você é uno, reconhecer ao mesmo tempo que você é um indivíduo único, que você ao mesmo tempo é uno na sua descendência divina. Você foi criado para ser a imagem e semelhança do Pai. Jesus falava, eu e o Pai somos um. Se Jesus é o modelo, o objetivo tem que ser me tornar um Pai. Sai Baba, um grande guru indiano, um avatar que teve aqui na Terra até poucos anos atrás, desencarnou tem pouco tempo, ele dizia que era Deus. E se as pessoas questionavam, ele confirmava assim, eu sou Deus, eu sou um avatar.
eu sou Deus. E você também. A diferença é que eu sei disso e você não. A resposta sai babada. Então, quando eu começo a pensar nesse tipo de objetivo, eu entendo a minha unidade com Deus e com todos os seres da criação. Tem um cara que inclusive foi quem psicografou junto com o Chico Xavier o Evolução em Dois Mundos, e que não faz mais parte do movimento espírita, igual o Vieira, ele fala assim: corpo fechado real é o da desperticidade. Se a pessoa se torna desperto, ela vai ter realmente o corpo fechado para evitar assédios energéticos e de outras consciências. Então, a gente tem que buscar a libertação das nossas consciências, se libertar dessa roda de samsara, desse ciclo reencarnatório, essa união com o divino que está presente em cada irmão meu. Não é à toa que faz parte dos fundamentos espíritas a verdade. Fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Qual o segundo? Instruí-vos, eis o segundo, espírito de verdade. Então, é essa mensagem que eu quero propor que todo mundo reflita.